Muito boa noite, graça e paz. Meu nome é Carmen, do Centro Evangélico Vida em Cristo. Meu amado, há um momento nas nossas vidas que parece que, quando aparece um problema nas nossas vidas, parece que a gente não vê o fim, sabe? Para aquela situação. E naquele momento, você às vezes começa a focar naquilo, porque você não vê outra saída. Mas Deus diz, filho, olhe para o alto, olhe para o alto. Mas você, tua mente está muito conturbada e ela só foca naquilo. E você se vê dentro de um túnel escuro que não tem saída. E você não vê luz no final daquele túnel, você não vê. E você diz, meu Deus, e agora o que faço? Aí Deus diz, filho, estou aqui, segura nas minhas mãos. Eu sou a luz na escuridão, eu sou a luz que vai te guiar. Confie nessa luz, porque essa luz é Jesus. Só Ele que vai poder te guiar. Só Ele que vai poder te iluminar. Naqueles momentos difíceis, que você vê que não tem saída, você sabe que é Jesus que vai te dar saída. É Jesus que vai te dar direção. É Jesus que vai abrir caminho onde não há caminho. Porque Ele é Deus. Porque onde há o impossível, Ele faz ficar possível, acessível. Então, meu amado, eu sei que cada um de nós passamos por certas situações, mas nós temos que confiar nesse Deus, um Deus que quando Moisés estava levando 6.000 pessoas, saindo do Egito, da escravidão, meu amado, porque muitas vezes a gente anda numa escravidão e a gente não percebe. E Moisés, quando Deus diz para Moisés, tira esse povo do Egito, da escravidão, e vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que manda leite e mel, a Canaã de Deus. Mas Moisés obedece, claro que ele obedeceu. Não foi fácil mesmo. E Moisés tira aquele povo do Egito. Mas quando ele chega na frente, meu amado, você acha que o adversário ia deixar ele em paz? É claro que não. Moisés chega na frente ali com aquela multidão de gente. Olha para um lado montanha, para o outro montanha, para trás o exército de Faraó e na frente o mar. E ele diz, meu Deus, e agora o que farei? Se ele, por lado ele não podia que tinha montanha, por outro lado montanha. Se ele voltasse, o exército de Faraó estava atrás para pegar todo o povo, para voltar para o Egito. À frente o mar. E agora Deus diz, marcha Moisés. E Moisés coloca o seu cajado ali, o mar se abre. E Moisés atravessa, meu amado. E todo aquele povo atravessou. Porque Moisés foi um homem corajoso, ouviu a voz de Deus. Moisés não olhou para trás igual aquela mulher de Ló. Moisés avançou com aquele povo. E aquele exército todo foi destruído, porque se afundaram no Mar Vermelho. Eu quero dizer para você que, nesse momento, eu quero dizer para você, avance, mesmo que esteja difícil a situação. Você que está aí assistindo essa live, eu digo para você, mesmo que esteja difícil a sua situação, meu amado, porque nada é fácil para você conquistar, honestamente. Mas Deus diz para você, avance, meu filho, seja forte e corajoso, avance, prossiga para o alvo. Sabe quem é o alvo? É Jesus. Não desista do propósito que Deus tem para a sua vida, amém?
Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e curve sua cabeça e vamos buscar o nosso Deus em oração. Querido Deus, querido Pai, nesse momento, Pai, nos entregamos todo o nosso problema em tuas mãos, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Senhor, sabe que somos falhos, errantes, Senhor. Mas Deus, nós confiamos em Deus, um Deus do impossível, um Deus poderoso. E quando nós estamos tristes, Tu levantas, meu Deus. Senhor, eu quero que o Senhor, nesse momento, Senhor, nos guie, Senhor. Tome a direção dessa situação, desse culto, papai. Senhor, que cada um que estiver ouvindo esse culto, Senhor, que ele seja impactado, que seja tocado por Ti, meu Pai. Que o homem aqui desapareça, Senhor. Que Tu cresça aqui nesse momento. Espírito Santo, vai tocando nas pessoas. Senhor, vai tocando, Espírito Santo. Vai alegrando os corações, vai acendendo a chama dentro de cada um aqui, em nome de Jesus. Deus, toma a direção e que nosso louvor venha chegar até Ti com cheiro suave. E que a Tua palavra venha falar conosco nessa noite. Use o Teu servo como um vaso, Senhor. Apenas como um vaso, Senhor, em Tuas mãos. E Tu que vai prosseguir com tudo, porque é Tu que vai tocar esse culto, Senhor. Nós somos apenas um instrumento em Tuas mãos. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com alegria, porque você está vivo. É mais um dia que você pode dizer, respire aí, meu amado, minha amada, você que está assistindo essa live, você também que está aqui, respire forte e diga, graças a Deus estou vivo e posso respirar. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com alegria. Está chorando, amanhã é um novo dia. Não chore. Deus está no controle da sua vida. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Vou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e onde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Que nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh Deus, nossa Deus. Lembrar de onde você veio, de onde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou
paz e ruim passa. Deus nos amanhã é um novo dia, amém? Vamos avançar para o alvo, que é Jesus. Não vamos desistir do propósito. Governos, império, soberbas passarão. Gostaria que vocês ficassem riquezas, vaidades, belezas passarão. Para sempre tu permanecerás. Pega-se a erva e cai a sua flor, e como sobre tudo se desfaz, os céus e a terra se envelhecerão, mas tua palavra se cumprirá. Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, que se compara a ti. Governos, império, soberbas passarão. Para sempre tu permanecerás. Riquezas, vaidades, belezas passarão. Para sempre tu permanecerás. Seca-se a erva e cai a sua flor, e como sobre tudo se desfaz, os céus e a terra se envelhecerão, mas tua palavra se cumprirá. Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, que se compara a ti. Princípio e fim. Deus eterno, soberano, que se compara
cada um de nós que assume compromisso com Ele. Tenha compromisso com Deus, que Deus tem compromisso com você. Mas se você não assumir um compromisso com Deus, não tem como Deus ter um compromisso. Amém? A gente tem que saber que Deus se compromete, ninguém se compromete com Ele. Porque não tem como Deus ficar trabalhando na vida de uma pessoa se a pessoa não está querendo Deus, se as pessoas não lutam por aquilo que eles querem. Deus, nós temos que estar ali o tempo todo. Deus, estou precisando disso. Você tem que batalhar, você tem que buscar. Amém? Amém. E Deus está com você, porque Deus, Ele quer te abençoar no momento certo, na hora certa. Porque você é justificado em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé se eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos para contar. 1, 2, 3, pensam que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, você minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, bondade posso encontrar. Ai, quando eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, e ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Pensam que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, e ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. E ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém. Amém. Paz seja por todos. Amém? E graças a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. Quero aqui agradecer a Deus por esse momento de estarmos na presença dEle. E também saudar cada irmão, cada um daqueles que está aqui e aqueles que estão assistindo
também pela live, pelo Facebook, né? Pela Tânia, pelo Gerson e outros irmãos que também estão conosco aqui em espírito. Onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tânia, ontem ela me disse que ela passou por uma cirurgia, ela está em recuperação. Tânia é uma amiga nossa de muitos anos. Ela fez uma cirurgia bem delicada, ela está em casa, em repouso, e nós estamos orando para a recuperação dela, em nome de Jesus, Tânia. Deus é contigo, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para falar ao Senhor no meu coração nesta noite, e cada um de nós, em nome de Jesus. Pode ser que talvez você esteja passando por alguma luta, uma dificuldade, algo que você precisa de uma resposta, e muitas vezes você se depara, por que essa resposta não vem logo? Por que não vem logo a minha causa, ao qual eu estou buscando tanto? É que existe muitas vezes batalha espiritual para que você possa avançar. O inimigo não quer que você avance. Ele não quer ver a sua alegria. Ele quer ver na realidade a sua derrota e a minha. Ele quer de toda maneira tentar te parar, a todo custo. E ele todos os dias ele prepara e planeja algo contra você e contra mim. Mas quando nós estamos debaixo da mão do Senhor, o mal não nos atingirá. Existe sim as dificuldades para avançarmos, mas é necessário você estar firme. É necessário você estar a postos contra as ciladas do diabo. E como que você pode vencer isso? Conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus, você vai vencer. Jesus mesmo me mostrou que ele venceu Satanás. Ele derrotou Satanás. Ele diz que ele venceu o mundo. E nós vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer. E nós vamos triunfar em Cristo Jesus. Você crê? Amém? Então fique firme. Em meio a essas situações, fique firme, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Pode trazer para mim aqui, por favor. Amém. Graças a Deus. Nós temos aqui o pedido de oração. Tem vários irmãos que pediram. Está aqui cada um deles. E se você ainda não tem seu nome escrito aqui, entre em contato, nós vamos colocar aqui o seu pedido em oração. Amém? Temos aqui a Rosalina, tratamento de leucemia. César Mancini, continuamos orando pela libertação química dele. Evair dos Santos, relacionamento conjugal. Leonardo, estamos orando também com a depressão, que ele está lutando contra a depressão. Maria Lúcia da Rocha, Vestaníase. Ilana Ferreira, AVC. Duarte Braga, alcoolismo. Neudo, AVC. Paulo Sérgio, Solange, serviço financeiro, material e familiar, espiritual. Pela Tânia, que pediu também oração, estamos orando por ela. Também tem vários irmãos que o Senhor traz ao nosso coração para que a gente possa orar por cada um deles. E também tem o Celso Geraldo, está com câncer, não é isso? Isso. E Áudrea, que está doente. Então vamos colocar eles em oração neste momento, pedir a Deus para que Deus possa enviar a unção da cura, e que cada um, em nome de Jesus, venha ser curado nesta noite, em nome de Jesus, venha confortar a sua alma, a alegria no seu coração, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Vamos mais uma vez colocar em pé. Você que está em casa, que você quer também entrar em oração neste momento, coloca a mão no teu coração nesta noite. Nós vamos estar em oração neste momento, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha curar a sua enfermidade. E aqueles que estão com a luta espiritual também, problemas com depressão, com ansiedade, ou qualquer outra enfermidade que você esteja passando nesse momento, nós vamos orar a Deus para que Deus venha trazer e restaurar a sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento precioso de estar na tua presença, porque o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura e o Deus que liberta. E eu creio, Senhor, que quando nós entramos na tua presença, Senhor, crendo, nós recebemos. Por isso, neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada pedido de oração já mencionado, Pai, nesta mensagem,
para que o Senhor venha trazer, Senhor, a restauração dessa pessoa que tanto precisa, Senhor, ser liberto. Há pessoas que estão passando por situações tão terríveis que não encontram mais solução para os seus problemas. Mas nós invocamos, ó Pai, o Teu nome santo, juntamente com eles agora, Senhor, colocando na Tua presença, Pai, esses pedidos de oração. Querendo colocar também, Senhor, nossos familiares, aonde estiverem, cada um deles, para onde estiverem, que o Senhor entra, Senhor, com providência na vida deles, Pai, em nome de Jesus, desarticulando todas as artimanhas do diabo contra essas pessoas, toda a artimanha dele contra eles, Pai, em nome de Jesus, seja agora desarmado, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha trazer ao coração de cada um deles agora, neste momento, a libertação. Em nome de Jesus, que eles sejam libertos agora deste mal, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Deus, é a Tua palavra manifesta para desartimar, para desarmar as ações do diabo. Nós oramos agora repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tomando posse pelo poder do Teu nome, que o Teu nome tem poder e autoridade nos céus e na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu vou passar aqui o recado. E você que está assistindo aí pela primeira vez, e você está participando junto conosco, é necessário a gente passar para que você possa ficar bem informado de como que nós estamos trabalhando na obra de Deus, como nós estamos executando. A palavra diz que nós devemos fazer isso a tempo e fora de tempo, né? Anunciando o Evangelho a qualquer maneira. Deus nos deu ferramentas, então nós vamos utilizar essas ferramentas para ganhar mais um para Jesus, amém? Esse ano você ganhou alguém para Jesus? Você influenciou alguém para o reino do Senhor? Então, ainda há tempo, fala do amor de Deus às pessoas para que elas também possam serem salvas em nome de Jesus. Amém. E quais são os meios de comunicação que a gente está levando esse Evangelho? Nós estamos fazendo pelo Facebook e a página é a página da igreja, Tempo Evangelho Vida em Cristo. Você vai estar lá vendo lá então as mensagens edificantes. Nós temos também a Rádio VEC, e você pode procurar também a Rádio Web, www.vidaemcristo.org. Ali você vai procurar a rádio. Ali tem mensagem edificante para você, que você precisa ouvir também e ser alimentado, né? www.vidaemcristo.org. E também temos YouTube, @TVC Curitiba. Você pode procurar lá no YouTube, tem uma mensagem para você também, né? Então nós estamos usando vários meios de comunicação para levar o Evangelho. E através desse Evangelho que nós fizemos aqui esses dias atrás, tivemos contato lá na África, imagina, né? Um moçambicano, é isso? Ele entrou em contato, né? E conversei com ele. Através dele conheci também uma missionária lá na Bahia, que também está participando conosco, lá da Bahia. E também tem um do Rio de Janeiro, um pastor, através do Facebook. Olha só como é poderoso, né? As ferramentas que Deus nos tem dado. Então vamos usar ela para o bem, para ganhar almas. Vamos ganhar mais um para Jesus. Amém? E graças a Deus, esse é o recado. E também, se você deseja trabalhar no reino de Deus, não importa como, qual a posição a qual você se encontra no reino de Deus, não importa, você é um mensageiro. Você pode levar o Evangelho. Se você quer levar um panfleto, tem panfleto aqui. Você pode pegar os panfletinhos, você pode entregar a uma pessoa que está passando pela rua. Você pode estar passando aí pelo sinal no ponto de ônibus, ou você está usando aí um Uber. Você pode ir lá entregar um panfletinho ali para a pessoa e ela possa ouvir essa mensagem. Talvez aquela mensaginha, talvez não, tenho certeza. Aquela mensaginha que aquela pessoa recebe é uma resposta a qual tanto procura. Aí ela veja, olha só como que Deus usou uma pessoa para trazer a resposta do Senhor. E você foi privilegiado de ser usado por Deus para levar o Evangelho para uma pessoa que você nunca viu. Esse é o poder que o Senhor tem nos dado. É ir e pregar o Evangelho. Então faça isso em nome de Jesus. Amém?
Vamos colocar mais uma vez em pé nessa noite. Quero chamar o irmão Moisés para nos ajudar aqui, né, na obra. E daqui a pouco nós vamos também ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar conosco através dessa mensagem esticante. E com certeza Deus tem coisas grandes para falar para você e para mim. Então esteja com o seu coração preparado, né, a sua mente ligada, porque o Senhor tem coisas grandes para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor toda a igreja. Amém. A paz do Senhor também para aqueles que acompanham através da live. E é sempre um prazer, é sempre um privilégio a gente poder começar a semana, né, ouvindo a palavra do Senhor também e poder estar em comunhão com os irmãos, né, um propósito, todos em uma oração, né. Agora é o momento da gente expressar nossa gratidão a Deus, né, com as ofertas, no dízimo. Vamos orar pelos ofertantes e dizimistas para que Deus possa estar agindo, né, poderosamente na vida de todos. Amém? Então vamos orar em uma só voz todos. Senhor, nosso Deus, agradecemos por mais uma semana onde o Senhor cuidou, nos livrando de acidentes, de doenças, de vírus, de todo mal. É um privilégio poder iniciar a semana ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que hoje o Senhor possa estar usando o Teu servo, Pastor Regis, poderosamente para estar transmitindo a Tua palavra a toda a igreja. E aqueles que acompanham pela live também, Senhor. Senhor, nós oramos especialmente pelos ofertantes e dizimistas, Senhor, para que a vida deles seja transformada financeiramente, para que eles vejam, Senhor, o Teu agir poderosamente na vida deles, Senhor. Senhor, e é sempre um privilégio poder estar, podendo ajudar, colaborar com a Tua obra, Senhor. Essa é a nossa missão, a nossa função. É o que nós te agradecemos, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Luto contra vozes que me diz que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Oh, diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou
Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Oh, desgamado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando a fraqueza vir, e que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Amém, glória a Deus. Amém. Gostaria que você sentasse, e a gente possa meditar na palavra. Eu creio que a palavra vai falar com cada um de nós. Você não pode voltar da mesma forma na qual você entrou. Você tem que tomar posse da palavra, mamãe. A palavra de Deus ela é revelada na hora e você tem que tomar posse. Né? Tome posse da vitória, que Deus tem algo para você nessa noite, amém? Louvado seja o nome de Deus. Amém, graças a Deus. Louvamos ao nome do nosso Deus. Você sente a presença do Senhor? Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Nesses tempos que estamos passando, existem lutas contra nossas almas. E olha, o circo está se fechando. Há 2000 anos atrás, Jesus enfrentou cara a cara o adversário, Satanás. No deserto ele enfrentou. Por 3 vezes ele foi tentado naquele deserto. E também no Getsemane, foi um lugar de batalhas, que o Senhor tomou a maior decisão de morrer por nós, para vencer Satanás, para vencer a morte, para nos dar vida e vida em abundância. E é por essa razão que nós estamos aqui hoje, dizer que o Senhor verdadeiramente venceu os ardis do diabo. E como que ele venceu? Através da própria palavra. Satanás pensou que ia destruir Jesus. Pelo contrário, Jesus o destruiu. O Filho de Deus, ele venceu Satanás e vai dar para nós uma recompensa se acreditarmos na promessa que ele tem nos dado. Há milhares e milhares de anos, o Senhor falou à humanidade e fala conosco no dia de hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo perigoso, é a tecnologia. E o Senhor disse que haveria esfriamento espiritual no meio da igreja. E esse esfriamento estamos olhando todos os dias. Cada um de nós devemos vigiar as nossas ações e a nossa vida com Ele. Não precisamos ter medo, basta estarmos na presença do Senhor. Porque quando você tem o Espírito Santo, Ele vai te guiar, Ele vai te dar o escape. E você, ouvindo a palavra de Deus, você não será confundido. Você pode até passar por situações de muita tristeza, porque há momentos que o choro dura uma noite inteira. Há momentos que nós queremos uma resposta e ela demora a vir.
E nem tudo que nós gostaríamos de ter, não recebemos. Mas quando nós entendemos que a nossa vida está na mão do Senhor e que nós somos dependentes dEle, nós podemos descansar no Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Então, se você ouve a palavra, entende a palavra, você vai estar descansado no Senhor. E se você está descansado, não há mal que te aflige. O inimigo pode estar ao teu redor, tentando te destruir. Mas se você ouvir a palavra de Deus, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. E nós vamos ler essa mensagem. E o Espírito Santo vai com certeza nos direcionar pela vontade de Deus para nos instruir e nos ensinar como nós devemos andar, conforme Ele diz para nós: andai no meu caminho e perseverai até o fim. Perseverar até o fim da nossa jornada nessa terra. Então nós temos que perseverar até o fim e deixar o templo, que é a morada do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Você já foi liberto. Então, se você já foi liberto, esteja debaixo da mão do Senhor. Mas existem pessoas que ainda não foram libertas, pessoas que ainda não abriram o seu coração para o Senhor fazer morada. E essas pessoas precisam ser direcionadas. E aqueles que desviaram do caminho do Senhor, pois não foram perseverantes, abriram espaço para que voltassem atrás. Mas eu quero dizer para você que para Deus tudo é possível. Quero dizer para você que enquanto estivermos em vida, há sempre uma vitória. Há sempre uma esperança. Porque se o homem voltar os seus olhos ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e as nossas ofensas. Esse é o nosso maior privilégio, de sabermos que ainda podemos buscar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Essa mensagem que eu vou dizer hoje, nesta noite, ela está lá em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 29. O endemoniado gadareno. Talvez você tenha ouvido essa mensagem várias vezes, mas é o Espírito Santo que direciona você, a mim, de uma maneira que nós vamos compreender essa mensagem e ela vai ser edificante para você e para mim nesta noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 28 e 29, vamos colocar em pé mais uma vez nesta noite. Você que está em casa, você pode ouvir essa mensagem, depois você pode procurar o texto e você pode também ler essa mensagem. E que o Senhor Jesus fale a você também onde você estiver. Não importa o lugar onde você está, mas se você está ouvindo a palavra de Deus, o Senhor vai falar a você nesta noite em nome de Jesus. Amém? Vamos baixar nossa cabeça mais uma vez, vamos pedir a Deus a direção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, neste momento eu coloco a Ti, Senhor, a minha vida no Teu altar mais uma vez nesta noite, ó Deus, pedindo perdão, Senhor, por nossas falhas, algo que nós tenhamos entristecido ao Espírito Santo. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, o Teu favor imerecido sobre nós, Pai, porque nós carecemos do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, mais uma vez nesta noite, como todos os dias nós precisamos do Senhor. Então esteja conosco neste momento, através dessa palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Quebra todo o espírito de incredulidade, toda a frieza espiritual, todo qualquer embaraço que o inimigo tenta atrapalhar nesta noite, para que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Porque nós vamos trazer, Senhor, a memória, Senhor, esta palavra. Que o Espírito Santo do Senhor faça algo tremendo nesta noite, ó Deus, direcionando do poder da salvação daqueles que creem no Seu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 8, versículo 28 e 29.
Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e até o ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Podemos assentar em nome de Jesus. Jesus, ele chega numa terra, ele estava no barco, ele desceu daquele barco, juntamente com seus discípulos, e ele chega ali então, em Gadara. Era um lugar, um povoado, e ele para num lugar ali, e daqui a pouco aparecem 2 homens. Tem texto que mostra que é um só, tem texto que mostra que é 2, mas aquele homem estava endemoniado. Você já viu alguém endemoniado? Pô, esse cara só pode estar endemoniado. Já ouviu muitas vezes algum pastor, algum evangelista ou alguém da parte de Deus expulsando o demônio daquela pessoa? E você olha para aquela pessoa, como que essa pessoa pode ficar desse jeito? E ficou totalmente com o corpo totalmente distorcido, os olhos esbugalhados, e que ninguém consegue segurar essa pessoa. Como isso pode ser possível? Será que é da cabeça dessa pessoa que isso acontece? Aí você vê e para para pensar, como que pode ser isso? Só pode ser coisas sobrenaturais. Como que isso é possível? Uma pessoa ser tocada por algum, ou por uma entidade maligna. Aí você vê que o mundo sobrenatural existe. Que nós não estamos só nesse mundo natural que você vê, mas você sabe que existe o sobrenatural. E que você não consegue ver, você não consegue agir, se você não tiver o conhecimento, e se você não for revestido com a autoridade de Deus. O homem não pode brincar com o lado espiritual se ele não tiver uma comunhão com Deus. Se ele não tiver uma vida revestida com Deus, porque ele vai mexer naquilo que é profano, Satanás e os seus adoradores. Nós estamos aqui para engrandecer esse ser, mas nós queremos dizer que existe realmente o lado maligno, o lado opressor, o lado do mal, que não enxerga o bem e não faz nenhum favor a Deus para o bem, mas ele quer derrotar, ele quer destruir, ele quer matar. Esse é o objetivo desse ser, que nós não conseguimos vê-lo, mas nós vemos ele através do Espírito. E vemos quanta desgraça ele já fez pelo mundo. E ele toca nos governos, ele toca em autoridade, ele toca em várias pessoas desativadas, pessoas que não têm entendimento da verdade. E esse mal, ele continua fazendo e executando o seu plano. Desde que mundo é mundo, ele se levantou contra Deus, tentando desarticular o sonho de Deus. E até lá, de lá para cá, ele continua exercendo as suas funções. E ele é aquele que tem o seu propósito. E o propósito dele está alinhado conforme ele quer realizar. Não há homem nenhum nessa terra que tenha um entendimento profundo do que esse ser realiza. Somente um sabe como deve agir contra ele. Esse nome é Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nos céus e na terra, somente um tem esse poder: Jesus. Satanás, ele fazia o que queria diante das pessoas. Ele usou pessoas contra Deus para desarmar, desarticular os planos de Deus. Um deles, para que nós possamos ver, ele usou, da irmã de Moisés, para tirar o foco de Moisés, porque entrou no coração dessa mulher
inveja do próprio irmão. Ele fez com que pessoas adorassem outros deuses, para não adorarem ao Deus único. Ele fez com que colocasse no coração daqueles homens para fazer um bezerro de ouro. Então o inimigo ele usou de várias artimanhas para desarticular a vontade de Deus. E quem sofria com isso são os homens de Deus, que, sendo revestidos de autoridade, ele também passou por aflições e lutas contra o inimigo. Mas muitas vezes entravam em batalhas espirituais. Por quê? Porque as batalhas que eles estavam enfrentando era exatamente para fazer a vontade de Deus. Quando o homem está fazendo a vontade de Deus, ele entra em batalha espiritual contra os inimigos. Por quê? Porque Deus utiliza os seus métodos para que ganhe almas para o Senhor, para desarmar os inimigos que seguram aqueles que querem ouvir a palavra de Deus e serem salvos. Então existe uma batalha terrível. Agora, neste momento, eu estou falando desta batalha espiritual, e existe peso aqui, para que essa palavra não venha ao seu e ao meu coração. Porque quando estamos falando dele, não quer mostrar para você, que ele é um ser real. E a maior mentira dele é dizer que ele não existe. E ele não é um ser lindo pelas atitudes que ele faz, mas ele é sorrateiro, ele é articuloso, ele sabe como agir. E como nós devemos nos revestir para que nós não caiamos nas ciladas do diabo. Veja bem, aqueles homens que estavam em Gadara, os gadarenos, esses homens foram possuídos por demônios. Mas peraí, como que um demônio pode possuir o corpo de uma pessoa? O demônio, ele possui o corpo de uma pessoa se a pessoa der a ele legalidade. Ele vem trazendo enfermidades físicas, mentais, e tirar também a espiritual. Colocar frieza espiritual, trazer aquela pessoa doenças mentais e tentar levar essa pessoa até para a sepultura. Esse é o papel dele investido. Então, não podemos ignorar esse ser maligno, mas também não precisamos e não devemos ter medo, porque o medo não faz parte daqueles que estão na presença de Deus. Aqueles homens sofriam constantemente pelos ataques do adversário. Diz a palavra que esses homens andavam pelos sepulcros. Esses homens não tinham uma vida boa. Esses homens estavam longe da sociedade. Esses gadarenos, esses dois que estavam endemoniados, as pessoas tinham medo desses homens. E com certeza, esses homens, gritavam à noite. Há momentos que eu passo por aqui trabalhando, fazendo meu serviço aqui, passa um, fazendo a sua correria do dia a dia. E eu vejo quando ele passa, daqui a pouco ele dá aquele uivo. E eu sei que aquilo ali não é coisa de Deus. Algo atormenta a vida daquela pessoa. E que ela está sofrendo. E ela não sabe como se defender. Então a gente vê claramente quando muitas pessoas estão passando por essa situação terrível. E muitas vezes, se não entrarmos junto com ela para essa batalha, ela não vai vencer. Mas é necessário que essa pessoa precisa estar juntamente alinhada com alguém que esteja em oração por ela, na batalha com ela, instruindo ela, dando ensinamento para ela, como ela deve realmente olhar para dentro dela e dizer: como que eu posso ser uma pessoa feliz e alegre? Como que eu não posso ser atacada pelos ardis do inimigo?
Aí vem a palavra de Deus para libertar esta pessoa. E como deve ser libertada? Há mensagens de edificação para que essa pessoa possa ouvir a palavra e ela ali olhar nas raízes do que ela fez no passado. É uma das situações que acontece. E que ela vai olhar para dentro dela e ver que aconteceu no passado, coisa que ela jamais imaginou, que aquilo que aconteceu no passado dela, nos dias de hoje, faz com que ela não consiga prosperar na vida. Ali é o momento de fazer batalha espiritual e também de um processo de cura e libertação. E esse processo de cura e libertação é conversar com essa pessoa e ela expor as suas necessidades para essa pessoa que se interessa pela alma dessa pessoa. E essa pessoa que está à frente, cuidando dessa pessoa que está nessa batalha espiritual, essa pessoa tem que estar preparada para trazer a ela a revelação do que está dentro daquela alma. Essa pessoa que está à frente, ela tem ligação, ela tem conexão com Deus, e o Espírito Santo fala ao coração dessa pessoa, revelando o que está atormentando essa pessoa, para que ela possa ser feliz. Então o Espírito Santo que está nessa pessoa, que é o intercessor, Deus revela a essa pessoa aonde está o mal que aflige essa pessoa, que tanto está precisando de uma cura e uma libertação. Então entra o processo de cura e libertação. Há momentos que o pastor ou o pregador está pregando a palavra e manifesta então uma entidade na vida daquela pessoa. E o pastor está pregando, está ministrando a palavra. Aí tem um obreiro na porta ali preparado para este fim. Que esse obreiro que tem autoridade, que foi dada a ela a autoridade, ela vem sobre aquela pessoa, impõe a mão naquela pessoa e expulsa o demônio que aflige a alma daquela pessoa para ela ser liberta. E o processo não deve parar, tem que ser contínuo. Porque quando vem, coloca a mão sobre aquela pessoa ali, é expulso o demônio que está alojado no corpo daquela pessoa. E ele bate em retirada. Porém, essa pessoa, depois que está com o coração limpo, foi perdoada, então ela entra no processo de cura e libertação, até ela entender, compreender como deve agir contra as dits do inimigo. Então ela tem um processo de limpeza espiritual. E essa limpeza faz com que ela venha olhar dentro dela se existe algum caminho que abriu porta para que o inimigo agisse. E um deles é o que? Falta de perdão. Que a falta de perdão abre uma porta para o inimigo agir. E ali entra ali a raiz de amargura. Falta de perdão é raiz de amargura. Que a pessoa abriu porta para o inimigo agir. Dentro dela a raiz de amargura. E a raiz de amargura é um dos indícios que não faz com que ela tenha um relacionamento conjugal, um relacionamento entre pai e filho, um relacionamento entre amigos, porque dentro dela existe um ódio que foi alimentado através do perdão, ou seja, a falta do perdão. Então existem raízes que o inimigo vai alastrando dentro dessa pessoa e ela não consegue se libertar esses emaranhados que o inimigo colocou. É como se fosse uma raiz que foi plantada e ali ela encontra uma terra e ela vai fixando as raízes até não conseguir sair. Esse ser que estava ali atormentando esses homens era um dos indícios que estava na vida daquele homem. Ele não tomava banho, com certeza, não se cuidava, comia resto de alimentos, vivia em sepulcros, cabelo totalmente crescido. Então veja bem a situação daquele homem. Eu estou conjecturando. Então ele estava numa situação totalmente debilitada. Ou seja, entre ele e o ser humano, ou entre ele e o animal, não existia diferença, porque olhava para essa pessoa, era totalmente uma pessoa
longe da sociedade. Mas quando Jesus entra naquele território, dentro daquele homem, o ser maligno reconhece a autoridade que estava em Jesus. E dentro dele se manifesta uma voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus. Ainda não é chegada a minha hora, porque me atormenta antes do tempo. Dentro daquele homem estava ali uma entidade. E essa entidade estava alojada dentro do corpo daquele homem, ele estava ali. E ele então utilizava do corpo daquele homem para se manifestar, porque se alimentava das coisas imundas. Mas por fora, aquele homem sofria. E aquele homem não conhecia Jesus. Mas dentro daquele homem conhecia Jesus, porque o demônio que estava alojado dentro daquele homem reconheceu Jesus. E quando ele reconhece Jesus: que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus. E Jesus olha aquela entidade. E aquela entidade, vendo Jesus, diz: permita que eu saia dele e entre nessa manada de porcos. E Jesus pode ir. E aquele homem foi liberto. Aquela casa de demônio foi arrancada, expelida, com raiz e tudo para fora, como um câncer que arrancou, com raiz e tudo, como bola que saiu pela boca. E aquele homem ficou são. Aquele homem voltou à razão. Aquele homem com certeza olhou para si, talvez estivesse nu. A primeira atitude que ele fez, com certeza, foi se vestir. Ele caiu na sua lucidez. E ele adorou ao Senhor. Porque o que estava dentro dele estava amarrando aquele homem de ser uma pessoa diferente. Nos dias de hoje, ainda Satanás permanece agindo de várias e várias maneiras. Ele só talvez mudou o jeito dele de trabalhar, mas ele continua trabalhando. Ele continua articulando as suas armas. Mas nós, como cristãos, que temos entendimento da palavra, para nós o Senhor nos ensina que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo, ao qual se manifesta o poder de Deus. E se nós estamos ligados em Deus, o nosso corpo é templo, é morada dele. E o mal não tem poder sobre esse templo, porque ele foi comprado com o sangue de Cristo. Ele foi resgatado para que hoje nós pudéssemos ser nova criatura. Então ele nos ensina esta parte para nós, como nós devemos vigiar e constantemente em oração, para que não caiamos na mão do inimigo novamente. E é por isso que o Senhor nos ensina que quando nós conhecemos a palavra de Deus, entramos nas águas, reconciliando com Deus, limpando o nosso coração, os demônios já saíram, foram expelidos. Então nós devemos vigiar e orar constantemente, alimentando da palavra constantemente. Porque se o homem deixar de buscar a Deus novamente, e deixar de entrar a frieza espiritual, a palavra diz que esses demônios que foram expelidos vão procurar lugares áridos para encontrar algum repouso. E se ele encontrar, ele vai dizer: opa, vou voltar para a minha casa anterior, porque ela está vazia e adornada.
E antes que ele volte, diz que ele chama mais 7 parceiros dele para voltar à antiga casa a qual ele habitava. E se ele chegar nessa casa limpa e adornada, então ele entra com mais fúria. Opa, mas é o pastor que está falando? Não, não sou eu que estou falando. Quem está falando é a palavra de Deus que está escrito. E nós podemos compartilhar essa mensagem. No título dessa mensagem, o intuito de Satanás é te destruir. E a estratégia é voltar a casa vazia. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mateus capítulo 16, versículo 23 diz assim, que Jesus repreende Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: vai-te, Satanás, tu me és pedra de tropeço, porque não cuidas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Essa mensagem foi quando Pedro, que estava na carne, ele não estava no espírito, ele desejando que Jesus não fosse para Jerusalém, porque Jesus era necessário que Jesus fosse a Jerusalém, para que ele pudesse ser morto por nós pecadores. E Pedro disse a Jesus: não, Senhor, não vai não. Tentando tirar o foco de Jesus. E Jesus olha para Pedro, porque sabia que Pedro estava sendo usado naquele momento, para desativar Jesus de ir a Jerusalém. Para desarticular o que Jesus tinha aquele propósito. Então ele fala a Jesus: não, Jesus, não vá. A intenção de Pedro era boa. Não, Jesus, não vá. Não vai fazer isso não. Mas Jesus, espiritual, disse a Pedro: afasta de mim, para trás de mim. Porque não cuida das coisas de Deus, mas sim das dos homens. E ali Jesus, ele entra nessa peleja. E Pedro, acho que Pedro ficou bravo com Jesus? Não. Pedro ficou quieto, calado. Ele entendeu e compreendeu. Agora imagine uma pessoa que vai pregar o Evangelho para uma pessoa que já conhece a Deus. E essa pessoa que tem uma autoridade, ele vai pregar a palavra a essa pessoa, vai falar para essa pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que está indo para a igreja, tomando a ceia, mas parece que as coisas não acontecem. Aí Deus revela ao mensageiro de Deus: olha, essa pessoa está precisando ser tratada nesta área. E como que um servo de Deus vai chegar e vai falar para essa pessoa e dizer: você está endemoniado, você está endemoniada, para essa pessoa que acha que está liberta? Como que isso pode ser possível? Como deve ser feito isso? A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É necessário falar a verdade do que omitir a verdade. É necessário que muitas vezes doa para aquela pessoa, para depois ela ser liberta, do que deixar essa pessoa ir para o inferno. E o sangue vier sobre aquele que deveria ter falado e não falou. Então o inimigo, o Satanás, ele usa de várias armas que nós muitas vezes não entendemos, não compreendemos. Mas se estivermos ligados no Espírito, nós vamos saber quais são as artimanhas dele, como ele deve agir, como ele está procedendo. E quando nós devemos então quebrar as cadeias dele. Nos dias de hoje, nós sabemos que ele está operando muito mais do que o passado. Porque o fim está chegando.
O tempo do fim está chegando. E Ele está preparando todo o cenário para que Ele se manifeste ao mundo. E Ele vai se manifestar no momento certo. Por isso que aquele gadareno que estava possesso por demônios, o demônio falou assim: vieste nos atormentar antes do tempo? É porque o tempo ainda vai chegar. É necessário que ele ainda se assente no seu trono, Satanás se assente no seu trono, e que ele ainda reine por pouco tempo nessa terra. Então ele está preparando as articulações para que tudo isso aconteça. Enquanto nós estamos sentados aqui ouvindo a palavra, ele está trabalhando, ele está executando, ele está planejando através das autoridades do mundo. E como que ele está usando isso? Está usando pessoas. Ele está trabalhando na mente de muitas pessoas. Satanás, ele não vai aparecer de asas voando por aqui. Ele vai usar pessoas para articular o seu plano maligno. Existem pessoas bem e pessoas não. Assim como tem pessoas cheias do Espírito Santo e tem pessoas cheias de demônios que agem para o seu reino de Satanás e seus adoradores. Assim como tem aquele cheio do Espírito Santo que trabalha para o reino do Senhor, do Messias, do Cristo vivo. Então existe batalha entre pessoas e pessoas. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. E como você deve lidar contra isso? Às vezes você está com o teu vizinho está cheio de demônios. E você cheio da presença de Deus. E como você deve articular? Orando por aquela pessoa, para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa, e aquela pessoa seja livre do mal. O Senhor diz para nós que nós devemos orar por eles. A nossa luta é espiritual e não carnal. Então tenha misericórdia dessas pessoas que estão sob o jugo do inimigo. E como você deve fazer? Você tendo a autoridade de Cristo, você pode falar e agir em favor dessas pessoas que estão precisando de um socorro. E há aqueles que infelizmente não conhecem a palavra, se alimentam da palavra, louvaram ao Deus, falaram em línguas estranhas, eram cheios do Espírito Santo, de uma maneira ou outra entraram no altar do Senhor, louvaram ao Senhor, pregaram o Evangelho. E aí que acontece? Os aplausos que o homem deu, eu coloco num exemplo. Existem várias artimanhas, que muitas vezes talvez aquela pessoa não soube lidar com essas coisas, abriu um coração para a vanglória, orgulho e soberba. E aí ela se vangloriou de receber os aplausos, os elogios. E quando ela recebe os elogios, ela abre o coração para outras coisas, a não ser adorar a Deus. Então ela busca a adoração para si. Quando ela busca a adoração para si, então o inimigo ele encontra repouso naquela casa. Ele começa a trabalhar sorrateiramente, devagarzinho, soberba, orgulho, vanglória. Daqui a pouco aquela pessoa não está cantando, louvando, pregando no Espírito, está pregando na carnalidade. E na carnalidade, daqui a pouco, ela cai. Ela vai para o mundo. Se nós olharmos hoje, neste mundo, nós vamos ver pessoas que um dia estavam pregando o Evangelho, cantando, louvando, e hoje trocaram de sexo. Estão longe da presença de Deus. Trocaram Deus pelas coisas do mundo. Estão cheios das coisas do mundo, dos prazeres do mundo. Satanás ludibriou. Satanás, ele jogou a isca. E a pessoa pegou a isca. Nós estamos vivenciando todas essas coisas. Como nós devemos lutar contra isso? Se existir algo no nosso coração que vai nos desviar da vontade de Deus,
nós devemos orar a Deus e pedir perdão. Senhor, perdoa-me. Porque existe uma luta que Satanás tenta trabalhar na sua mente todos os dias. E ele quer colocar a semente dentro da sua alma. E como se deve fazer? Senhor, blinda a minha alma, blinda a minha cabeça, a minha mente. Trata da minha mente, que aqui, através da minha fonte, que eu absorvo as coisas que está neste mundo. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Senhor, seja santo a minha boca. Que quando eu abrir a minha boca, fale palavras de bênçãos e não de mal. Que eu não minta com meus lábios e sempre falo a verdade. E se porventura entrar algo maligno no meu ouvido, Senhor, que eu se transforme em bênçãos aquilo que fala com malignidade, com maldade nos meus ouvidos. Senhor, livra-me de todo o mal e de toda a injustiça, perseverando-me, Senhor, a todo momento, até o dia da sua grande volta. E isso nós devemos fazer constantemente, porque a palavra diz que nós devemos perseverar até o fim. Perseverar até o fim significa que mesmo que você entre nas águas do batismo, que você tome a ceia do Senhor, você persevere. Há lutas que você vai passar, tem lutas que você vai passar, mas saiba que essas lutas são temporais, ela não permanece constante. E há momentos que Deus permite que isso aconteça para que nós possamos nos edificar em Cristo Jesus e reconhecer que nós dependemos dele. Então, nós vivemos num compromisso de responsabilidade espiritual, porque uma vez nós fomos alcançados e nós temos todos os dias que nos alimentar de Deus e não podemos brincar com o inimigo. Ele já nos limpou uma vez, tirando dos nossos lábios palavras que falávamos de ofensa. Éramos adúlteros, éramos ladrões, assassinos e qualquer outra sorte, ou fazíamos engano com pessoas. Hoje nós não fazemos mais. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: uma vez eu fiz isso, mas hoje eu não faço. Antes eu era blasfemo, antes eu era um adulto, antes eu era isso, isso, aquilo, mas hoje eu não faço mais. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. Fui regenerado pela palavra de Deus. Então hoje eu tenho algo diferente. A minha alma, a minha vida é de Deus. Vivo neste corpo. Este corpo é um corpo que está se decompondo. Mas eu tenho que cuidar deste corpo, porque ele é morada e templo do Espírito Santo. Então eu vou cuidar dele, vou zelar dele, porque nele tem o mais precioso. É a minha alma que está dentro dele. E eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou cuidar da minha alma, para que o meu espírito esteja ligado com o Espírito do Senhor. Essa é uma palavra que com certeza entrou no seu e no meu coração nesta noite. E que se há um caminho mau ainda, que ainda perdura o teu coração, que ainda você não perdoou alguém, que de fato você precisa perdoar, que você não consegue perdoar essa pessoa, que você ainda guarda rancor dessa pessoa, que você fez algo e que você feriu essa pessoa, que você fez algo e prejudicou essa pessoa, e você não quer carregar mais isso na sua alma, você não quer mais isso para a sua vida, que ainda hoje ainda continua trabalhando na tua mente, dizendo que você ainda é um pecador, que você não está na presença de Deus. A palavra diz: confesse os seus pecados, se arrependa, que o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e não se lembra mais. Perdoai os seus pecados e sararei a sua terra.
Se você tem algo no seu coração nesta noite que ainda precisa colocar diante de Deus, eu te convido a você colocar em pé nesta noite, em nome de Jesus. Vamos todos colocar em pé nesta noite, em nome de Jesus. Você na sua casa, se você está passando por essa enfermidade espiritual, que você não consegue, ou talvez você tenha até vergonha de chegar para essa pessoa, de você abrir o esforço, a sua necessidade para essa pessoa, que muitas vezes o inimigo diz, não vá, continue segurando esse rancor. Eu quero orar por você nesta noite, para que esse mal seja quebrado agora em nome de Jesus, e que você tenha essa coragem de enfrentar essa escuridão que tanto te assombra. E nesta noite eu quero orar por você, para quebrar todo este mal, em nome de Jesus. Há negócios aqui, que ainda estão amarrados por falta de sabedoria. Há negócios que ainda precisam ser avançados por um negócio mal feito no passado. Que ainda o inimigo ainda usa dessas articulações para que você não consiga avançar. Há coisas que o inimigo ele amarra. Você dá um passo para frente e dá 2 passos para trás. Você prepara o dia para você vencer um dia maravilhoso. Chega uma hora que você não consegue durante o dia. Alguma coisa aconteceu para você durante o dia e você foi frustrado, você foi frustrada. Mas nesta noite nós vamos quebrar em nome de Jesus. Nesta noite o Espírito Santo vai falar ao seu meu coração. Ele vai revelar a você o que está acontecendo, para que você possa ser uma pessoa feliz. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, bendito Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar essa pessoa nas tuas mãos, Pai, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Se porventura, Pai, Senhor, no passado, essa pessoa passou, Pai, por situações terríveis, e que entrou no coração dela, Senhor, algo que não deixa essa pessoa avançar nos dias de hoje, uma frustração, uma palavra que foi dita, que feriu a alma dessa pessoa, que entrou com flecha no coração dela, e ela não consegue ser uma pessoa feliz. E tudo que ela quer fazer parece que não acontece, porque abre um espaço para que o inimigo haja a respeito dessa pessoa. Mas hoje, em nome de Jesus, o Jesus de Nazaré, que entrou na cidade de Adana, e ali naquele momento foi expelido esse demônio que alojava na vida daquele homem que estava entre os sepulcros. Em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus, pega agora, Senhor, este mal dessa pessoa em nome de Jesus, quebrando toda a arma dessa pessoa, Pai. As armas do diabo contra essa pessoa em nome de Jesus, que não consegue ser feliz, que não consegue avançar, e que está sentindo dores, Senhor, meu Deus amado, está no leito de hospital e não quer abrir mão, meu Deus amado, de ser, meu Deus amado, liberar esse perdão. Que nesta noite agora, em nome de Jesus, que essa pessoa vai encontrar forças para pedir perdão para aquelas pessoas que tanto a feriram. Pai, há pessoas que já morreram, meu Deus amado, fazendo mal para essa pessoa, meu Deus amado, e essa pessoa pergunta, como que eu posso perdoar essa pessoa se ela não está em vida? Mas nesta noite, em nome de Jesus, que ela diz, fulano, eu te perdoo, você fez isso comigo, mas eu te perdoo agora em nome de Jesus. Eu não quero carregar isso sobre a minha vida, eu não quero mais carregar essa bagagem que estava na minha alma, mas nesta noite eu vou sair daqui livre, eu vou sair daqui vitorioso, eu vou sair daqui como aquele homem que saiu livre e se prostrou a Jesus dizendo, Senhor, eu quero te adorar, porque só o Senhor pode me adorar, só o Senhor pode receber adoração. Então eu adoro ao Senhor, porque o Senhor limpou a minha alma, tirou de mim as tristezas, as angústias, as coisas do passado que me feriram, coisas de derrotas que eu vivi no passado, mas hoje agora eu quero tomar posse, eu quero ser vencedor em nome de Jesus. Deus, dá vitória para essa pessoa nesta noite em nome de Jesus. Justifica ela agora, Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus. Seja ela e ele liberta agora, em nome de Jesus, expelindo este mal que adentrou nos ouvidos, na boca, nos olhos, nas narinas, nas mãos, em nome de Jesus. Nós oramos agora, repreendendo todo mal, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus.
de graças a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, vá e faça o que o Senhor te mandou. Amém. Não deixe para amanhã. Faça rápido. Deus te dá uma ordem. Não espere. Faça. Não leve mais para a sua casa essa bagagem. Vai-te em paz e não peques mais. Está livre do seu pecado. Está livre da sua enfermidade espiritual. E o Senhor hoje vai fazer coisas grandiosas dentro da sua alma. O Senhor hoje vai resgatar, em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo roubou. Deus trará de volta a alegria na sua casa e na sua família, em nome de Jesus, resgatando a sua dignidade, resgatando a sua família, resgatando os seus bens, em nome de Jesus. A palavra foi liberada, a palavra encontrou repouso, a encontrou no seu coração a verdade. Seja feito conforme o Senhor mandou, e que você tome posse em nome de Jesus. Amém. Você crê? Amém. Em nome de Jesus. Deus, Ele tem o prazer de anunciar que Ele ainda continua fazendo milagres. O diabo, ele continua agindo, mas o Senhor é mais poderoso que ele. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O inimigo está derrotado, o Senhor vive para sempre. O Senhor reinará e de eternidade a eternidade. Satanás e os seus adoradores nunca mais vai perturbar os filhos de Deus. Ele já está derrotado e o lugar dele é o inferno, e ali ele ficará para todo sempre. E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Estamos aqui porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos limpou. O Senhor é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que tem o poder e a autoridade. Aquele que tem espada. Aquele que tem a autoridade de levantar e fazer grande todas as coisas. Nada está perdido. Nada está perdido, porque nós cremos no poder da restauração. Amém. E eu tenho algo que o Senhor vai fazer. No meu coração eu creio. E eu creio, meus olhos verão. E o Senhor me honrará. Porque a minha vida está na mão de Deus. Amém. Bendito é você. Bendita é a sua casa e a sua família. Bendito é tudo que você fizer. Que as tuas mãos operem e sejam abençoadas. A sua entrada e a sua saída. A sua família. Os seus bens estão na mão de Deus. Pai querido, bendito Deus Todo-Poderoso. Graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. Tua palavra veio de encontro às nossas necessidades nesta noite. Sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, cuida-nos, Pai, livra-nos, Pai, de todo o mal, das artimanhas que o inimigo tenta contra nós todos os dias. Seja envergonhado todos aqueles que se levantarem contra nós. Por um caminho entrará, mas por 7 caminhos fugirá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e não serei atingido. O Senhor me colocará como cabeça e não como cauda. Estareis por cima e não debaixo. O Senhor guardará na minha casa, a minha família. E tudo que tenho está nas tuas mãos. Prospera, Senhor, tudo onde eu for. Que eu leve paz. Que eu leve alegria. Nos lugares que tem tristeza, que eu onde entrar, eu leve a paz do Senhor. E ao sair eu leve paz para a minha casa.
E todos aqueles, ó Pai, que eu tenho colocado dentro de Ti, Senhor, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Pai, sempre haja luz na minha casa. E sempre me guarda a minha entrada e minha saída, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tenha uma semana abençoada. Leve essa adoração para a sua casa. Anuncie o amor de Deus para essas pessoas. Elas precisam de uma palavra profética. Elas precisam de um consolo. Abrace. Fala do amor de Deus para essas pessoas. E você vai ter a alegria dessas pessoas. E principalmente a alegria de Deus através da sua vida. Em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a mais doce unção e consolação do Espírito Santo esteja com todos agora e para sempre. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.